Em 2021, o perfeito será visto em você. É tudo sobre você, Senhor. Feche seus olhos. Feche seus olhos como um ato profético de que aquilo que você tem buscado fora habita em você. É dentro de você. Tudo se trata do Senhor, Pai. Tudo se trata daquilo que o Senhor fez através do seu Filho. Eu declaro essa noite uma noite de vida. Eu declaro uma noite em que o Filho reconhece o amor do Pai. Porque nada, nem situação nenhuma, pode nos separar do teu amor. O amor que cura, o amor que restaura, o amor que despedaça o jugo, o amor que desfaz a mentira, o amor que nos alcançou, que nos amou primeiro. Essa é a noite. Sentenças, palavras de morte, nada fica de pé diante do teu amor. E foi o teu amor que trouxe cada um a esse lugar. Foi o teu amor que nos alcançou. E nós declaramos que nenhum filho sai da mesa sentada ao Pai sem estar cheio desse amor. Espírito de morte, espírito de acusação, bate em retirada, porque essa é a mesa do Pai com os filhos. E é vida, é vida. Sim, Senhor. Tome o seu lugar. Eu sei que quando você ouve, a tua voz me sustenta, a tua voz me sustenta. Eu sei que muitos quando ouvem dizem, mas eu nem ouço a voz dele. Eu também já estive nesse lugar. Eu também já disse isso. Mas ele nem fala comigo. Mas eu nem consigo ouvir o que ele fala. Eu não consigo nem discernir o que ele fala comigo. Eu já estive nesse lugar. Mas nessa noite o Senhor vai te tirar desse lugar, como Ele tirou a cada filho desse lugar. Amém? E essa palavra foi sendo construída nos últimos dias. O mover nessa casa, aquilo que o Senhor tem falado sobre o seu amor. Trabalho com os adolescentes, com os jovens, a ministração do apóstolo Aloysio durante a semana. E você vê nitidamente o Senhor falando do amor dele, do amor do Pai. E sexta-feira na célula de jovens eu tive a oportunidade de participar. E o apóstolo Hélio soltou uma frase em que ele disse assim: todos somos amados do Pai, mas nem todos respondemos a esse amor. Todos somos amados do Pai, mas nem todos respondemos a esse amor. Há filhos naturais. Eu tenho 3 filhas, muitos aqui são pais. Há filhos que são amados pelos seus pais, mas não respondem a esse amor. Como há pais que são amados pelos seus filhos, mas não respondem a esse amor. Há esposo e esposa que são amados, mas não respondem a esse amor, amém? Há esse amor que não é respondido. E o que o Senhor me dizia nessa noite é que o amor do Pai requer uma resposta. O amor do Pai requer de nós uma resposta. E daí você já pode pensar, então essa palavra não é para mim, se eu não ouço a Ele. Eu não escuto a voz dele. Eu não discerno a vontade dele. Você é filho. E nessa noite você vai acessar a revelação em profundidade do que é ser filho. Porque a palavra em Atos 10:34, você não precisa abrir, eu vou ler aqui, ela diz assim. Atos 10:34. E abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A primeira coisa que eu e você precisamos saber sobre esse amor, cada um de nós tem uma história de amor, e o Senhor quer falar conosco nessa noite. Cada um de nós tem uma história de uma casa natural, de um pai, de uma mãe. Cada um de nós foi gerado por um pai e por uma mãe, amém? Não interessa se seu pai se foi, se ele está presente, se ele já faleceu, se você nunca o conheceu. Todos nós fomos gerados dentro de uma casa com um pai e uma mãe, ou da semente de um homem e de uma mulher. Então nós temos uma história de amor, com muitas marcas positivas, outras não.
E nós fazemos muitas vezes na nossa história uma projeção disso. O Senhor vai falar conosco. Mas o que a palavra nos diz é que o amor do Pai não faz acepção de pessoas. O amor do Pai não tem diferenciação de pessoas. O amor do Pai incluiu a todos. O amor do Pai não é se você faz tudo certo ou errado. E isso não é uma permissividade para o pecado, isso é simplesmente amor. O amor do Pai não tem nada a ver com o que Hollywood mostra. O amor do Pai não tem nada a ver com o que nós vemos nos filmes. O amor do Pai é algo único e que alcançou a todos, brancos, negros, ricos, pobres, judeus, não judeus. O amor dele alcançou a todos e ele não faz diferença. Eu vou distribuir o meu amor para essa filha, ela é uma pastora, então para ela é mais. Não, a palavra diz que ele não faz diferenciação de pessoas. Mas existem aqueles que respondem a esse amor. Eu tenho 3 filhas, cada uma me responde de um jeito a esse amor. A minha de 9 anos fica assim: mãe, o que é, filha? Nada, que eu só gosto de falar mãe. Ela responde de um jeito, a mais velha responde de outro. Mas o meu coração não tem diferença do amor entre elas. E assim é o Pai. O Pai não faz diferença. Portanto, se você olha para o Pai, e talvez você pense como eu pensei um dia: não, isso aí não é para mim. Esse amor na minha vida, não. Você nem conhece a minha história. Você não sabe a história que eu tive. Eu quero te dizer que essa barreira cai hoje em nome de Jesus. Porque o Senhor nos diz que Ele não faz acepção de pessoas. Ele não diferencia. O teu sucesso e o seu fracasso não foram condições para que Ele te amasse. Porque em 1 João 4,19 diz que nós amamos porque Ele te amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Sabe por que você está aqui hoje? Alguém te convidou, alguém te trouxe. Aqueles que vêm a primeira vez. Mas eu preciso te dizer, a palavra diz que Ele te amou primeiro. E talvez você nunca tenha sentido esse amor. Talvez você nunca tenha experimentado esse amor. Mas eu preciso te dizer que Ele nos afirma que Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou, nós o amamos. Mais um pouquinho adiante, em 1 João 4,10, ele disse assim: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Sabe, antes de você se converter, antes de você virar crente ou não, antes de você acertar ou não, antes de você fazer as coisas corretas ou não, Ele te amou primeiro. Ele amou você na condição em que você estava. A condição era inimigo, separado dele. E Ele te amou e entregou o seu Filho para que pudesse providenciar um caminho até o teu coração e a tua vida. É desse amor que nós falamos nessa noite. Nós fomos amados primeiro. Diga isso: eu fui amado primeiro. Ainda que isso saia rasgado, porque algumas vezes eu disse isso e isso saiu rasgado dentro de mim. Mas eu entendi que eu fui amada primeiro. Mas responder a esse amor, que o Senhor nos diz que Ele requer uma resposta. Responder a esse amor é viver como filho. E aí eu quero fazer uma pergunta para que você responda para você mesmo: o que é ser um filho de Deus? O que é ser um filho de Deus? Eu tive a oportunidade de ministrar isso na escola de profetas e o Senhor me levou, a esse lugar. O que é ser um filho? A palavra responde o que é um filho. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, quais são as duas condições para que você se torne um filho? Receba e creia. Receba Jesus e creia. A todos os que o receberam e crerem, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos. E é interessante que quando o Senhor começou a falar disso, eu assisti uma reportagem no Dia das Mães, na Semana das Mães. E ela era feita na cidade de Aparecida, ali no santuário, na igreja. E a repórter entrevistou uma senhora que estava do lado da filha. Eu falei isso na escola de profetas. E a repórter perguntava: qual o significado de estar aqui,
na igreja tal. E ela dizia assim: eu estou muito feliz que eu estou com essa minha filha aqui, que fazia tempo que eu não via. Já deu o puxãozinho de orelha. E daí disse assim: eu estou aqui na casa da mãe e estou com o meu Jesus. E daí ela encheu a boca para falar o meu Jesus. E aí o Espírito Santo me perguntou assim: ela é filha? A palavra diz que eu creio e recebo. Quem pode determinar o quanto você crê e recebe? Quem pode falar? Ei, você que chegou aqui com julgamentos, com vozes que falam ao seu coração, será que essas vozes podem determinar aquilo que você creu e recebeu? Ninguém externo, ninguém fora pode determinar o que se passa no coração. E naquele entendimento e naquela medida, aquela senhora declarava o Jesus dela. E o Senhor começou a ministrar o meu coração. E aí nós vamos para um dado interessante. O último censo realizado no país em 2010 aponta que em 2010 nós tínhamos 86 milhões de cristãos nesse país. E que no ano de 2020, esse número está em torno de 80% da população. 86% em 2010 e agora 80% da população. Ou seja, esse é um país, é uma nação que declara a fé em Cristo. 80% da população declara essa fé. Nós somos ou não somos uma nação de filhos? Sim ou não? Aqueles que creem e recebem, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos. Uma nação que declara sua fé nele. Uma nação que declara sua fé em Cristo. Uma nação de filhos de Deus. Vocês estão comigo? E aí tem uma palavra que diz que a criação aguarda. Lá em Romanos 8,19. A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação desses filhos. Qual a condição para ser filho? É crer e receber. Um país, uma nação, falando do Brasil, que crê, que recebe, que acredita que Ele é o Senhor. E aí o Senhor me levou a alguns dados interessantes. Eu quero ler para você aqui. Número de divórcios explode na pandemia e gera oportunidade de negócios, era o título da reportagem. O segundo semestre de 2020 registrou o maior número de divórcios registrados em cartório no Brasil. Foram 43 mil processos contabilizados. O número foi de 15% maior que em 2019. A traição pela internet por meio das redes sociais já é hoje o maior motivo de divórcios no Brasil, superando até mesmo o fator financeiro. Segundo dados do Ministério da Cidadania, 39 milhões de pessoas vivem na extrema pobreza no Brasil. O número supera a população do Canadá. Cerca de 320 mil crianças e adolescentes são abusados sexualmente por dia no Brasil. Esse número representa 70% de todos os casos que envolvem abuso. E quando o Senhor me levou a esses dados, aquilo me constrangeu. Senhor, não fecha, não bate. Uma nação que declara a fé no Senhor, uma nação que se declara cristã, uma nação que reconhece o seu filho. E você pode, pastora, mas a idolatria e tudo. Não, eu vou me focar na palavra. Ela diz que aqueles que creram e receberam, como aquela senhora que diz o meu Jesus. Senhor, não bate. Porque se a criação aguarda com ardente expectativa que esses filhos se manifestem, nós somos os filhos. E esses números não podem existir. O que há? Você percebe isso? E você consegue trazer isso para a tua realidade, para a sua vida? Porque se você creu e recebeu e creu que Ele é teu Pai, que Jesus Cristo é o Filho enviado para redimir as nossas vidas, que Ele é um conosco, nós precisamos desfrutar desse lugar de filho. Mas o que o Senhor ministrava a minha vida não é declarar que é filho, mas é viver como filho. Declarar que é filho é uma coisa, e viver como filho é outra. Nós podemos declarar que nós somos filhos. E quando você percorre, se pudéssemos fazê-lo, você é filho, sim, sou filho de Deus. Declara fé em Deus. Mas declarar que é filho e viver como filho são coisas diferentes.
Desfrutar de ser filho é ter o coração voltado ao Pai. Eu tenho 3 filhas, cada uma delas desfruta de ser filha à sua maneira. Cada uma delas desfruta de ser filha do seu modo. Cada uma delas vive a filiação do seu modo. Quando você recebe e crê em Cristo, você é posicionado como filho. O dia que você que entrou nesse lugar ou em outra igreja e fez essa oração: Senhor, eu entendo isso, eu entendo que por meio de Cristo eu me torno filho, eu quero receber porque eu creio. Você foi posicionado como filho. Você que entra a primeira vez nesse lugar essa noite, você terá essa oportunidade de decidir se posicionar como filho. Mas quando você responde ao amor do Pai, aí você vive como filho. Você pode estar posicionado como filho, mas você pode não estar respondendo ao amor do Pai. Portanto, você não vive como um filho. Você quer um exemplo disso? O filho pródigo. Todos conhecem. Eu não vou ler aqui. Mas o filho estava na casa, não estava? O filho tinha parte da herança. Porque quando nós nos tornamos filhos, nós recebemos a herança do Pai. Nós temos acesso à herança do Pai. Aquele filho tinha ou não tinha acesso à herança do Pai? Sim. Mas aquele filho olha e fala: eu quero o que é meu, me dá o que é meu. E o pai diz: ok, aqui está o que é seu. E ele dá para os 2 filhos, eram 2 filhos. E aquele filho, porque não acessava o coração do pai, ele foi gastar dissolutamente, ele foi gastar do jeito dele. Porque essa é uma característica do órfão: ninguém me governa, ninguém cuida da minha vida. Eu sou o suficiente para dar destino a mim mesmo. E aquele filho vai e cumpre o seu propósito, estabelece o seu propósito quando recebe a herança. E aí um outro filho fica em casa. E quando você ler as passagens, quando você ler essa história na Bíblia, você vai ver que muito me surpreende o outro filho. Porque na verdade se tratavam de 2 órfãos. Porque um fala assim: me dá o que é meu, eu quero gastar o que é meu. E muitas vezes nós estamos assim diante de Deus, nesse lugar de orfandade: me dá o que é meu. O Senhor não me deu o que é meu ainda. O Senhor não deu o que é meu. O Senhor não deu o que é meu de direito. Porque o órfão sempre está à procura do que é seu por direito. Porque ele se sente lesado. Como ele não desfruta de ser filho, ele se sente sempre lesado. Está faltando algo que é meu por direito. O órfão sempre tem uma fatura aberta. O órfão sempre tem uma fatura aberta com o pai. E é por isso que o órfão sempre está olhando para a direita ou para a esquerda. Deu para ele, para mim não deu. Fez por ela, para mim não fez. Tocou e cuidou dela, de mim não. O órfão sempre está com o olhar voltado para o outro. E assim era o filho que ficou. Porque quando aquele filho retorna, o que ele diz? Poxa, eu estava aqui o tempo todo e o Senhor não preparou essa mesa para mim. E tudo era dele. Porque a orfandade nos cega e não permite ver que a mesa está posta, a mesa está colocada, o jantar está servido, tem pão, tem vida, tem fartura. Porque a orfandade nos cega. Mas quando nós nos tornamos filhos, nós recebemos uma nova herança. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Quando eu acesso esse amor do Pai, por meio da pessoa de Cristo, nós somos gerados de novo. Nós somos gerados de novo. Nós somos gerados de novo. Sabe o que é ser gerado de novo? Sabe por que era uma criança que trouxe a aliança? Porque a criança é símbolo do nascer de novo. Uma nova vida que começa. Ser gerado de novo. É isso que Ele quer falar conosco nessa noite. Quando você se conecta ao Pai, quando você acessa a revelação do que é ser filho, você entende que você foi gerado de novo, portanto você tem uma nova herança.
Você tem uma herança que é incorruptível, ou seja, não se corrompe. Talvez a herança que você carrega até os dias de hoje tenha sido uma herança de corrupção, de dor. Mas a herança do Pai é incorruptível. Talvez a herança que você carregue, ela tenha corrompido o seu coração. Mas a herança do Senhor é incorruptível. Ela é incorruptível. Talvez a herança que você tenha carregado até hoje, ela seja contaminada. Talvez a herança tenha te contaminado, mas a herança do Senhor, ela é incontaminável. Ela não se contamina, ela é pura. E essa é a sua herança. Ela não murcha, ela não se desfaz, e ela está guardada nos céus, disponível a mim e a você. Pastor, e como eu faço? Acesse, toma o que é seu. Sabe, como mãe, eu não tenho muito direito a esse aparelho. Quando eu vejo uma tá jogando, quando eu vejo a outra, quando eu vejo a outra pega. Porque o filho toma o que é seu. O filho que desfruta da filiação, ele pega, ele pede, ele nem pede, ele se assenta diante do pai. As mais velhas usam a roupa das mães, não é assim? Os homens, os meninos dos pais. Porque o filho, ele se desmancha, ele usufrui desse lugar de filiação. E será que você já pensou como eu? Será que você já pensou como eu? Que um dia, eu vou contar de novo, me perdoe vocês que já ouviram. Será que você já pensou como eu? Eu não vou pedir isso para o pai. Como que eu vou incomodar a Deus falando isso? Como que eu vou incomodar o Deus das nações, que precisa cuidar da África? A gente até tem um discurso. Ele precisa cuidar disso, daquilo, ele vai olhar para mim? Cria vergonha, Eliana. Sabe o que é isso? É um órfão que não conhece o amor do pai. Porque quem é filho só deita e desfruta do amor do pai. E é esse lugar que você, se não vive, vai viver. E se você vive, o Senhor quer te levar mais fundo. E aí eu quero falar um pouquinho do meu testemunho, conforme a direção do Senhor, para construir aquilo que Ele deseja ministrar. Amém? Meus pais são casados, moram em Taubaté. Vão fazer 45 anos de casado. Ao contrário do que o apóstolo Cristiano fala, eu tenho 44, não parece, mas meus pais vão fazer 45 de casados. E o meu pai foi aquele homem que aos 14 anos de idade, ele sai do sertão da Paraíba. Quantos conhecem o Nordeste? E quantos conhecem o sertão do Nordeste? E meu pai há 50 anos sai do sertão do Nordeste, Sheila conhece? Num pau de arara, sozinho para ser homem e gente grande em São Paulo. E aí desembarca na Praça da Sé, por sua conta e risco, aos 14 anos. Eu tenho uma filha que vai fazer 14 anos. Ela não sai nem do perímetro do quarto dela sem que eu esteja atenta. E aí eu fico pensando no meu pai, aos 14 anos de idade, entrando dentro de um ônibus e caindo em São Paulo, por sua conta e risco. E esse homem um dia encontra minha mãe, se casam e tem 4 filhos. Eu sou a mais velha dos 4, sou a primogênita. Então esse homem que trabalhou duramente para sustentar a sua família, ao qual eu honro, que me deu tudo em termos de sustento, em termos de provisão. Muito me tocou quando há alguns anos minha mãe disse: lembra quando você fazia faculdade? O seu pai trazia a mistura que era servida no emprego para nós dividirmos, e nós podemos ajudar você a pagar a sua faculdade. O meu pai nunca abusou de mim, nunca disse uma palavra de maldição. Meu pai nunca me feriu com uma palavra. Mas também o meu pai, dentro do histórico dele, dentro da história e daquilo que tenha sido construído dentro daquele homem, que eu não conheço nem a história, porque ele é tão fechado dentro disso que a história está lá guardadinha. Mas esse homem, ele nunca olhou para mim e me deu um destino de paternidade. Eu nunca ouvi da boca do meu pai, filha. A palavra filha, apenas filha. Eu nunca ouvi a palavra, como você está? O que está acontecendo? Eu nunca ouvi uma palavra de destino. Se eu dissesse para o meu pai com 10 anos: pai, eu estou indo pegar um ônibus, sei lá, vou para onde? Tudo bem. Ah não, pai, eu decidi que eu vou para a escola. Tá tudo bem também. Esse era o meu pai. Cada um de nós tem uma história. Mas essa história que eu vivi com o meu pai, essa história dentro da minha casa,
ela desenvolveu em mim algo que muitos de nós fazemos. Porque a vida que nós desenvolvemos dentro do lar, e aí você tem a tua história e a tua vida. A projeção do que vivemos com a paternidade natural. Nós muitas vezes transferimos a projeção daquilo que vivemos no natural para o nosso relacionamento com Deus. Então, dentro da minha história, daquilo que eu vivi com o meu pai, eu sempre criei em Deus. Aos 7 anos de idade eu me lembro orando, rezando na ocasião e falando: Deus, de onde você veio? Quem que é seu pai? Quem que é sua mãe? Essas eram as minhas questões. Eu criei em Deus. Eu sabia que Ele existia. Eu sabia que Ele me dava tudo. Mas eu tinha uma convicção: comigo Ele não falava. Se eu estava bem ou mal, comigo Ele não se importava. Eu não tinha dúvida da existência dEle. Eu não tinha dúvida de que Ele tinha me dado a vida. Mas eu tinha uma certeza: comigo Ele não se importa. O máximo que Ele fez por mim foi me gerar e me colocar nesse mundo. E agora eu estou por minha conta e risco. Isso foi o que foi gerado dentro de mim. Porque na verdade nós precisamos entender uma coisa: a orfandade que é o espírito que vem de uma natureza, não foi do que eu vivi com o meu pai. Ei, você que está aqui nessa noite, você que entra pela primeira vez, você que já frequenta há muito tempo e que ainda não entendeu, entenda que a orfandade é uma condição inerente à pessoa humana, conquistada em Adão. Lembra Adão quando Deus faz? Lembra que no 6º dia Ele faz o homem e a mulher, e quando Ele termina Ele diz: olha, é muito bom. Ele cria o ser humano e Ele diz: é muito bom. Governe, multiplique, sujeite a terra, sendo um com Ele. E Adão diz assim: não, eu faço do meu jeito. O pecado inicial e aquela historinha da maçã, na verdade se trata disso. Se trata de um Deus que cria o ser humano para governar, sendo um com Deus. E esse ser humano diz: não, eu faço do meu jeito. Será que nós seguimos dizendo isso? Ei, eu faço do meu jeito. Eu não sei você, mas eu disse muitas vezes. Porque se eu tinha um Deus distante, que o máximo que tinha feito por mim era me criar, então eu faço do meu jeito, porque eu sou por mim. Então essa orfandade é uma condição inerente a Adão. Mas, diz assim comigo: mas esse não foi o projeto de Deus. Esse nunca foi o projeto de Deus. E eu quero desconstruir uma mentira aqui. Porque eu não sei se você acompanha as redes sociais, eu não sei se você que tem filho adolescente está atento, mas um discurso voga, um discurso está em questão de que a família é tóxica, de que o casamento é tóxico, de que a família é destrutiva. Mentira! No projeto de Deus, a família era o primeiro lugar para a manifestação desse amor. Na família remida na cruz, a família vivida por um pai que é filho de Deus, por uma mãe que é filha de Deus, por filhos que são cercados por esses pais. Ela é o local de nós experimentarmos a primeira manifestação desse amor. E não é porque ela talvez tenha sido tão distante disso na minha e na sua vida que ela torna mentira aquilo que é verdade diante de Deus. Pai, eu quero falar com os homens aqui. Você entendendo essa revelação do Senhor na sua vida, eu não sei qual é a história que você tem até aqui, mas eu sei que se você acessa essa revelação, você tem a oportunidade de mudar a história das suas gerações. Porque está sobre você, homem. Sim, a paternidade está sobre você, sim. Há um chamado sobre a sua vida e isso é um privilégio de ser a expressão na vida de um filho do amor do pai. E quando ele olha para você, ele vê o amor do pai. E fique tranquilo, não é a sua perfeição, é a perfeição de Cristo em você. É a perfeição, inclusive quando você erra como eu erro e tenho que falar: me perdoa. Quando nós acessamos esse amor do pai e respondemos, nós mudamos os destinos das nossas gerações. Nós mudamos a nossa história. A família é o primeiro local da manifestação desse amor.
Mas talvez a tua história, como a minha, não tenha construído esse testemunho. Talvez você está me ouvindo e está falando: que sorte que você teve de ter esse pai, porque o meu eu nem conheci. Talvez você seja como a criança que eu ouvi a história anteontem. Uma criança de 8 anos e que nem o registro do pai tem na sua certidão. Que sorte você tem, pastora, porque nem o nome do meu pai eu tenho na minha certidão. Mas eu vim aqui para te dizer nessa noite que o teu nome está escrito no livro da vida do Pai que é sobre todas as coisas. O seu nome está lá. A tua herança está lá. E se o Senhor está tocando em áreas tão profundas, é porque Ele quer arrancar esse véu da orfandade, que como na minha vida me cegou por tanto tempo. Há 16 anos eu entrei naquele lugar. Eu falo porque eu estava sentada ali com uma blusa verde e uma calça jeans, porque esse foi o momento mais especial da minha vida. Sem sombra de dúvidas. Eu tenho 3 filhas em que eu dou a minha vida por elas. A minha vida. Mas a minha vida é Cristo. Porque Ele me tomou como filha. Porque só um órfão sabe. E eu sei que eu estou falando essas palavras, e o órfão sabe. O órfão rejeita. O órfão ouve falar: a tua voz me governa. Não, eu não ouço a tua voz. Você está sentado aí no seu lugar de orfandade e confrontando aquilo que o Senhor está falando. Eu sei, eu já estive nesse lugar. Eu já estive nesse lugar. E eu vou te dizer: o amor dele é a única coisa que nos arranca desse lugar. Pastor, o que eu faço? Se renda. Porque quando eu estava naquele lugar e eu aceitei a Cristo, eu ficava muitas vezes ouvindo aquelas palavras em que eu não duvidava que eram da parte de Deus. Cada ministro que subia nesse púlpito, cada palavra, cada pessoa que ministrava uma palavra, eu não tinha dúvidas de que era o Senhor falando. Mas como eu disse, para mim não era. Isso aí para mim? Ah não, eles não conhecem a minha história. Eles nem sabem que Deus não fala comigo. Eles nem sabem o que se passa na minha vida, e que Deus pouco se importa com aquilo que eu vivo. Eu conheço a mente de um órfão, porque todos nós nascemos com essa mente. Mas nessa noite eu quero comunicar para você a mente do filho. E sabe, irmãos, o que é mais tremendo nessa história? Quando eu entendi pelo Espírito Santo esse amor do Pai Celestial, esse amor de Deus na minha vida por meio de Cristo, e fui tão preenchida por Ele, que eu fui capaz de perdoar o meu pai natural. Hoje eu consigo olhar para o meu pai com um olhar de misericórdia e amá-lo com a intensidade que só o Espírito Santo em nós pode produzir. E aqui várias pessoas poderiam dar esse testemunho, porque quando o amor do Pai te invade, Ele paga a fatura é paga. Eu tinha uma fatura aberta. Pai, você nunca me amou. Pai, quando eu chorei, você não acalentou meu choro. Pai, quando eu me senti sozinha, você não foi por mim. Eu tinha essa fatura aberta. E não interessa a idade que você tenha, o Senhor diz que há muitos com fatura aberta. Mas quando eu entendi o amor do Pai, a fatura foi paga, e eu fui preenchida. E você pode ser preenchido de forma plena por esse amor. Foi isso que Cristo fez na cruz. A fatura foi paga. Não tem mais cobrança. Não tem mais me dá o que é meu por direito. Me dá o que é meu por direito, porque eu desfruto de toda a herança do Pai. É tudo meu. A cura, a restauração, a plenitude, é tudo nosso. Aqui é tudo nosso. Sabe, a aceitação é a maior fragilidade do ser humano, por conta dessa orfandade. Nós temos a necessidade de sermos aceitos, porque nós temos a necessidade de sermos filhos. Então esse lugar de aceitação da orfandade, até que você acesse a revelação do que é ser filho, ele grita dentro de nós. Porque o órfão precisa ser aceito, porque ele nasceu para ser filho. E quando Jesus nos faz filho, como a canção disse, o Pai
nos adotou. O seu amor nos gerou. E nós somos feitos filhos. Ali nós somos aceitos. Não é o que você faz. Não é o que você produz. Ei, deixa eu te dizer, eu não conheço a história de muitos aqui, a maioria. O Senhor conhece em detalhes. E não é a tua história que te faz ter aceito. Ele te amou primeiro. E Ele te fez filho por meio de Cristo. Mas a orfandade busca a aceitação. A orfandade busca essa aceitação na raiz errada em Adão. Aquela que já foi arrancada por Cristo. Mas enquanto nós nos movemos nela, e nós podemos estar posicionados como filhos, nos movendo na raiz errada em Adão. Fácil identificar isso. Você é filho, você declarou e recebeu o Senhor. Mas na raiz errada, você vive buscando aceitação. E tudo o que você faz é para ser aceito. Da roupa que nós vestimos, do cuidado com o nosso corpo, até do conhecimento que nós buscamos, que todas são coisas que devem ser feitas, mas na raiz errada, lá no fundo, eu preciso ser aceito. Eu vou fazer bem, eu vou fazer direito, porque quando eu fizer bem e fizer direito, eles vão me aceitar, eles vão reconhecer o meu valor. Quando eu alcançar esse status financeiro, quando eu apresentar esse diploma para o meu pai, para a minha mãe, eles vão reconhecer o meu valor. Quando eu mostrar que eu não dependo mais de ninguém, que eu sou autossuficiente, aí está provado o meu valor. Essas são frases da orfandade. Quando eu conseguir ministrar, como a pastora Zelinda ministra, como a profeta Camila ministra, como o apóstolo Cristiano ministra, aí estará provado o meu valor. A orfandade sopra. A orfandade sopra. E se o Senhor traz essa palavra que é tão básica, que não tem nada de diferente, mas se Ele nos traz nessa noite, é porque Ele quer arrancar esses véus da orfandade, que mesmo nós desfrutando de ser filho, insistem em soprar aos nossos ouvidos mentiras. Então a orfandade, ela vive buscando ser aceita, mas naquilo que podemos fazer, naquilo que conseguimos produzir. Porque quando eu produzir isso, eu vou provar para a minha família o meu valor. Até no conhecimento. Esse foi um lugar que eu fui na minha história. Eu era extremamente perfeccionista, e tudo que eu precisava fazer tinha que ser sem nenhuma imperfeição aos meus olhos. Porque ali eu provava o meu valor. Porque ali eu demonstrava o meu valor. E daí ninguém ia poder falar nada. O meu valor estaria provado. Qual é o lugar em que você tem transitado para ser aceito? O Senhor nos diz nessa noite: eu aceitei vocês antes que você mesmo estivesse no ventre da sua mãe. Eu sonhei com você, eu aceitei você, e eu te trouxe a essa terra para nascer de novo e ter acesso à minha vida através do meu filho. Eu gerei você de novo, você foi aceito por mim. E aí, esse lugar de aceitação, a busca por aceitação, ela pode nos levar a alguns comportamentos. Ou uma autossuficiência. Eu vou mostrar o meu valor, como eu disse, eu me basto. Não dependo de ninguém. Não dependo de homem, não dependo de pai, não dependo de mãe. Uma autossuficiência. Vocês estão aqui, igreja? Amém. Ou ela pode levar para um lugar de carência extrema. Por favor, alguém me ama. Por favor, alguém diz o meu valor. E essa carência faz com que nós nos metamos a tantas situações, a abusos emocionais. Nos sujeitemos a tantas coisas em nome dessa carência, clamando por alguém que nos ame. Pai, olha o que eu estou fazendo, você precisa me amar. Mãe, tio, tia, amigo, namorados. Quando nós fluímos nessa raiz errada, buscando sermos aceitos, nós podemos ir para esses lugares. Na minha vida, eu fui para o lugar de não pertencimento. Veja, Deus me criou, está comigo? Ele me pôs aqui e disse: agora é com você. Eu não ouço a voz dele. Lembra? Ele não fala comigo. Ele não me dá destino. Então na minha vida aquilo gerou um lugar de não pertencimento. Eu não pertenço.
eu sou tão irrelevante que eu não sirvo nem para ouvir a voz dele. Eu sou tão não pertencente que eu não sirvo nem para ouvir a voz dele. E dentro desse lugar, cada palavra que era liberada aqui, eu não tinha dúvida de que ele falava, mas eu tomava como uma afronta. Tá vendo? O Senhor está falando do seu amor só para me mostrar que esse amor não está disponível para mim. O Senhor está falando dessas palavras proféticas só para dizer que isso não está disponível a mim. Você já viu gente assim? Gente que se sente agredido. Gente que acha que o que é ministrado aqui é uma indireta. É uma direta para o órfão que você habita, para que ele seja arrancado da sua vida. Não é uma indireta, é uma direta. Mas o órfão se sente ofendido, machucado. Às vezes ele elenca até uma figura. Aí, o problema é a Gabriela, é ela que não gosta de mim. Eu já sei disso. Porque como o órfão tem uma fatura aberta, ele precisa apresentar a conta para alguém. E aí, apresentando essa conta, um dia eu fugi. Eu nasci nessa casa há 16 anos, eu sou filha dessa casa. Eu sou filha do Senhor por meio dessa casa. Fui gerada pelo apóstolo L, meus ministros, amigos, que pela misericórdia de Deus serviram a minha vida. Mas quando essas palavras queimavam dentro de mim, me confrontavam na orfandade, eu não discernia isso, eu resolvi fugir. Eu resolvi não vir mais a essa igreja. Isso foi por um dia, a minha fuga. Foi. Amém! E sabe, o corpo de Cristo não se limita a essa casa. O corpo de Cristo está sobre a face da terra, não é uma denominação. Mas eu quero dizer a você que está nesse lugar, essa é uma casa que tem um compromisso com o Pai em gerar você que é filho. Essa é uma casa com essa integridade. Essa é uma casa com essa pureza. Essa é uma casa com essa verdade. E se você pensa algo diferente, é porque a orfandade sopra o seu ouvido. Porque eu estou falando, mas poderia muitas pessoas subirem e falar de uma verdade sendo construída nas suas vidas por meio da paternidade. E sabe, aí eu fugi um dia. Porque quando você é confrontado nessa orfandade, você quer fugir. E o Senhor me dizia que muitos de nós, muitos de vocês têm fugido, mas permanecem sentados aí. Porque tem dois jeitos de eu fugir. Eu posso fugir e sair daqui, mas eu posso fugir dentro de mim, rejeitando e sendo tampados os meus ouvidos para receber a palavra de vida e de amor. E aí você senta, você está aqui, você talvez esteja aqui há anos, ou você chegou nesse lugar, mas dentro de você foge desse amor. E o Senhor me dizia isso. Vocês podem fugir fisicamente, ou vocês podem fugir como eu fugi. Isso aqui não é para mim. E aí isso vai gerando um ciclo de depreciação pessoal. Eu preciso ser aceito. E aí eu faço de tudo para ser aceito. E eu cumpro as exigências. E o mundo oferece tantas exigências, não é? O peso certo, o cabelo certo, o carro certo, o dinheiro certo, a conta certa, o casamento certo. Porque quando você alcançar tudo isso, você é aceito. E aí você alcança. Ou você alcança aquilo que você projetou. E quando você alcança, você não se sente pleno. Sabe por quê? Porque o lugar da aceitação, ele é uma pessoa, é Cristo. Ele não são coisas, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que se entregou por você. Ele é uma pessoa, você que entrou aqui com essa sentença de morte. Cristo é o lugar da aceitação. Nele nós fomos aceitos. Nele nós fomos igualados. Nele não há distinção de pessoa. Nele a tua história não importa, porque Ele traz uma nova história sobre a tua vida. Ele é o lugar de aceitação. Então nós vamos buscando essa aceitação. Porque se eu casar, sabe, esses dias eu conversava com uma pessoa que passou por um processo de traição, de ser deixada, mas ela respondeu a esse amor. E como me foi comovente quando ela disse: sabe, eu olho para os meus filhos e eu os vejo guardados. Sabe por quê? Porque eu respondi ao amor do Pai. Eu respondi a esse amor. Eu não respondi à traição. Eu não respondi à rejeição. Eu respondi ao amor do Pai. E eu olho
olho para os meus filhos e os meus filhos estão guardados e eu estou guardada nele. É disso que se trata. Aquela vida entendeu que ela foi aceita pelo Pai. Ainda que ela tenha sido rejeitada por um homem que não entendeu o valor da esposa, ainda que você tenha sido rejeitado por um pai que não entendeu o que é ser pai, ou uma mãe, ainda que você tenha sido rejeitado no ventre, ainda que tenham tido tirar a sua vida no ventre, você foi aceito pelo Pai. Responda a esse amor e viva como filho, porque isso está disponível a você. E nesse ciclo nós vamos sendo paralisados pelo medo. E aí nós vamos mantendo áreas ocultas da nossa vida. Porque se eu me expor, porque se eu falar, já dói tanto, não é mesmo? Já é dor suficiente. Então eu vou mantendo áreas ocultas, escondidas, áreas de medo. E aí eu preciso dizer para você que o medo é uma fé invertida. Nós temos visto e aprendido isso. O que aconteceu com Jó? Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Sabe quando você está com essas áreas ocultas de medo? Quando você já não encontrou a sua satisfação em tantas coisas que fazemos, você vai se frustrando. E aí você vai indo para essas áreas de medo e se ocultando, se guardando, se fechando. Sabe o que você faz? Empodera o inimigo, porque ele age no medo. Uma vida escondida, uma vida escondida do Pai. Lembra da fuga? Eu me escondo do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você pode se esconder de Deus, mas o Pai não se esconde de você. E Ele te trouxe nessa noite para te dizer isso. Talvez você tenha se escondido até hoje, talvez áreas da sua vida estejam escondidas até hoje, mas o amor dele não se esconde de você. A prova disso é o Filho dele na cruz. Sabe, Satanás quer usar você contra você. Sabe por quê? Porque só você pode destruir você, porque ele não pode. E eu preciso te dizer isso nessa noite. E você já, como assim? Como assim ele não pode? Como assim se eu fui fruto de um abuso? Ou se me tentaram tirar no ventre? Ou se me abusaram na infância? Ou eu fui desprezado, rejeitado? Como assim, pastora? Ei, você está aqui. Você foi alvo do amor dele até hoje. Ele te trouxe até aqui. A morte não venceu. A morte não venceu. Acorda. A morte não venceu. Só você pode permitir que Satanás te toque. Porque você pode ser aquele que foi abusado e diz: eu resisti e vivo com ele. Você pode ser aquele: tentaram tirar a minha vida, mas eu resisti e vivo com ele. Me rejeitaram, me abandonaram, mas agora eu sou filha e vivo com ele. Satanás não pode tocar a sua vida quando você vai para esse lugar e que você entende que tudo que você precisa é ele, a sua vida está nele. Satanás não te toca. Mas enquanto essas fortalezas, essas mentiras, elas te governam, aí você empodera ele. Eu não sei você, mas eu estou aqui nessa noite para uma das coisas: desempoderar aquele que já foi desempoderado na cruz. Na cruz o poder dele foi desfeito. Não é você que milita contra ele. Deixa eu te dizer, Cristo já o venceu. Ele já é vencido. E é por isso que você pode acessar esse lugar de plenitude. Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Me ajuda, Giovanni. Fecha os seus olhos, porque isso é uma declaração. Ei, talvez você, como eu, nunca tenha ouvido uma declaração do Pai. Então ouça agora. Você não recebeu o espírito de escravidão para estar com medo, mas você recebeu o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que você é filho de Deus.
Nós somos filhos, nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se padecemos com Ele também somos glorificados. Esse é o seu lugar. Isso é o que está disponível a você. 1 João 4,18 diz: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ei, o amor do Pai não é para castigar, é para libertar. A órfã foi livre. Você está aqui nessa noite para ser livre. O amor do Pai não é para castigar, é para libertar. O amor do Pai foi para libertar-nos. Você é livre nesse amor. Agora, quando nós respondemos ao amor do Pai, nós só respondemos quando crucificamos a rejeição. Cristo tomou a nossa rejeição e nos deu a filiação. Essa é uma noite de você tomar a tua herança. Essa é uma noite de você que já desfruta, você que já é filho. Essa é uma noite de mais profundo. Eu quero mais da minha herança. Eu quero mais daquilo que está disponível para mim. Eu quero mais do que Ele tem sobre a minha vida. O filho é alguém que descende, que se origina de uma determinada família. E o filho carrega as características. Então esses caixinhos que vocês veem aqui, ele é uma herança do meu pai, cacheadinho. Eu posso alisar esses cachinhos como já o fiz, mas a herança vem. Ela vem e vem, viu? Vocês sabem que vem. Eu posso escovar, mas se eu tomo uma chuva, a herança vem, porque ela está aqui. E a cor dos meus olhos, e a cor da minha pele, porque o filho carrega a DNA dos pais. Mas lembra que você foi gerado de novo. Quando somos feitos filhos de Deus, recebemos o seu DNA, a sua mente, a sua vida. Quando você entende esse amor e responde esse amor, você não entende, você não vive mais como que foi rejeitado, como que foi excluído, como que foi deixado. Você entende que você tem o DNA do Pai, a mente do Pai, o amor do Pai, a vida do Pai, e tudo está disponível a você. Esse é o lugar. O DNA é trocado porque eu fui gerada de novo. Você foi gerado de novo nele. E se você não foi, hoje é o teu dia. Nós fomos gerados de novo nele. Tem um novo DNA. Uma mente ilimitada. Uma mente que aos 43 anos, com 3 filhas e uma de 1 ano, ele diz assim: filha, vai lá fazer o MBA lá na USP. O quê, pai? Pai, e ele diz: vai, porque a minha mente em você. A mente dele é ilimitada. A mente dele rompe os nossos limites. E o lugar que você está querendo fugir é o lugar que ele quer te forjar como filho, para depender da mente dele, não da sua caída, rejeitada, que diz que não consegue, que diz que não é capaz, que diz que não pode. Não fuja desse lugar. Acesse o Pai nesse lugar. Ele faz tudo novo. E para finalizar, Ele estabeleceu um mecanismo, um caminho sobre a face da terra. Fala assim comigo: paternidade. Paternidade não é uma invenção humana. Eu fico muito triste quando acessando as redes sociais. Às vezes eu vejo alguns pastores dizendo da manipulação e do controle que é a paternidade, porque infelizmente isso existe. E infelizmente isso desvirtua. Porque a paternidade não nasceu no coração do homem. A paternidade não nasceu no coração do pai dessa casa, que se chama L. Sierra. A paternidade é o sistema de governo de Deus. E ele foi inaugurado no momento em que Jesus era batizado. E quando Jesus é batizado por João Batista, ele diz o quê? Eis o Messias em quem me alegro. Sim ou não? Não. Eis o Salvador do mundo em quem me alegro. Não. O que ele diz? Eis o meu filho amado. Ali ele começa o governo do pai com o filho. E é esse mesmo governo que está na sua vida, pai e filho. Por isso que você recebe o filho, você recebe o governo. É por isso que ele diz, e o Senhor ministrava ao meu espírito: ei, não cuide que eu vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Eu falei: que é isso, Senhor? A espada na mão de um filho corta com precisão. O Senhor nos equipa com uma espada, porque a espada empoderada por um filho, ela corta com precisão.
ela liberta, ela cura, ela transforma, ela libera a palavra de vida e de cura sobre os hospitais, ela rompe com a orfandade, ela liberta os cativos. Ele veio trazer a espada na mão dos seus filhos, e nós somos esses filhos. Dentro da tua casa, pai e mãe, dentro da tua casa, mulher, dentro da tua casa, homem, adolescente, na tua vida, essa espada está para você. A espada manejada por um filho, porque a espada manejada por um órfão ela mata, mas pelo filho gera vida. A espada na mão do órfão ela mata, uma língua afiada que mata, uma palavra que mata. Eu já matei muito, fiz direito, graças a Deus não computa esse tipo de homicídio, porque já matei muito com a minha boca. Você riu, mas você já matou também. Quem já matou com a sua boca afiada? Quem já abriu a sua boca e matou com palavras? O seu cônjuge, o seu filho. Mas aí o pai vem. Lembra que o DNA é trocado? Faz assim, ó. Põe a língua aí, ninguém tá vendo, é de máscara. A minha língua foi trocada. A minha língua agora e a minha boca profere palavras de bênção, de vida, de vida. É uma nova voz sobre a minha vida. E a minha boca abençoa. A espada agora é outra. A espada corta com precisão, porque a espada na mão do filho corta e desfaz as mentiras do inferno. E é por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, porque a sua igreja é o ajuntamento de filhos. A sua igreja não é o ajuntamento de crentes, a sua igreja não é o ajuntamento de evangélicos, a sua igreja é o ajuntamento dos filhos que manejam a espada dada pelo Pai, poderosa para exercer todo o poder sobre a face da terra. E aí vocês lembram da minha fuga? E eu encerro. Lembra que eu fugi por um dia? Por um dia. E não fugi no mundo não, fui para outra igreja. Mas aí eu fui assistir o culto numa outra denominação. E eu sou uma pessoa pequena, discreta, quase não se nota a minha presença. Até isso foi remido na minha vida. Porque quando eu era órfã, a minha altura era um problema, o meu tamanho era um problema, tudo que eu possuía era um problema. Lembra que Deus apenas havia me criado e me deixado aqui, agora é por sua conta? Pô, e Ele ainda me deu um cabelo cacheado e uma altura dessa. Na idade que eu tinha, as meninas eram menores. É só ver aqui as minhas irmãs. Não é assim? Quando você é órfão e não entende o amor do Pai, a tua ótica é ver problema em tudo, inclusive em quem você é o tempo todo. Mas quando o amor dele me alcançou, quando eu fui preenchida pelo amor desse Pai, eu respondi. Eu descobri que Ele falou assim para mim. Ele me disse: o teu abraço eu fiz grande, porque o teu abraço cura. E quantas pessoas eu tive a oportunidade de ouvir, não é, Maurileia? Pastor, o teu abraço cura. Entenda que tudo que o Pai pôs sobre você é para curar e produzir vida. E Satanás sabe disso. E é por isso que ele mente. É por isso que ele mente. E aí essa pessoa pequena, discreta, foi para uma outra denominação em que todo mundo sentava bonitinho, tinha uma ordem. E eu gosto de ser livre na presença do meu Pai para adorar. E ali eu comecei naquela adoração como eu era. E as pessoas olhavam, o pastor olhava, a igreja pequenininha. E eu fiquei me sentindo mais deslocada ainda, né? Um peixe fora d'água. Mas aí eu recebi uma ligação. E quando eu peguei o meu telefone, aquela vozinha disse assim: Eliana, aqui é o L. E o telefone quase caiu da minha mão. Porque lembra que eu não era ninguém? Lembra que eu era insignificante a ponto de ouvir a voz do Pai? Aí aquele homem, o pastor de uma casa, com tantos membros, eu não era rica, meu dízimo não ia fazer nem falta, eu não tinha nada para oferecer. E talvez você se sinta assim. E aquele homem liga e me diz: aonde você está? Você é filha desta casa. E o Senhor diz isso para você à noite. Agora, onde você está? Você é filho desta casa. Você é filho desta casa. E aquele homem me liga. E ali o Senhor começa um processo na minha vida. Porque esse é o único caminho que o Senhor provê. Quem nos revela como filho, quem nos faz filho, é o Espírito Santo. Não tem outro caminho. Mas eu preciso te dizer uma coisa nessa noite. O caminho,
o formato que o Espírito Santo vai se movimentar na minha e na sua vida se chama paternidade humana. Não tem outro caminho. E talvez você até hoje não tenha vivido como filho, porque você foge de experimentar a paternidade. Na minha vida, há muitos anos, quando cheguei e eu recebo o telefonema do apóstolo L, eu pude ver ali a manifestação visível do amor do Pai invisível. Porque o apóstolo L não me amou porque ele apenas queria me amar. Ele me amou com o amor do Pai. Porque a paternidade espiritual, ela ama com o amor do Pai. O apóstolo L não trouxe sobre a minha vida aquilo que ele achava que devia ser feito, mas ele trazia o que o Pai tinha sobre a minha vida. A paternidade espiritual na figura de um homem é a manifestação visível do amor do Pai. E há apenas uma maneira de se tornar filho de Deus: é ser gerado por Cristo, em Cristo. Mas a paternidade é o ventre profético que gera essa vida. A paternidade não é uma pessoa humana, mas ela se materializa numa pessoa humana. Eu fui amada e tratada como filha por tantos rostos que eu olho. E eu clamava dia e noite, eu quero descobrir como é que é ser filha. Eu quero descobrir o meu propósito, não é, Leila? Eu quero saber o meu propósito, não é, Zé Linda? E eu clamava, e cada vez que eu clamava, o amor do Pai ia sendo derramado pela vida de cada ministro, de cada pessoa nessa casa. Ei, não deixe em oculto, rasgue de uma vez o véu da orfandade que já foi rasgado. Desfrute da paternidade, porque ela é estabelecida pelo Pai. E aí quando eu me fugi, esse Pai me achou. O Pai do céu me achou por meio de um pai humano, que me atribuiu valor simplesmente por quem eu era. E eu era filha. E você é filho. Coloque-se de pé. Em 2021, o perfeito será visto em você.